Bem-vindo a todos, amigos, no mais um dos encontros da série psicológica Joana de Ângeles, momento especial aqui reunidos para estudar, né, as obras da benfeitoras. Hoje conosco a Cláudia Thiago, para debater conosco, né, no capítulo, o livro Ser Consciente, o capítulo 2, a continuidade do estudo do capítulo 2. Em especial, hoje a gente vai trabalhar condições de progresso e harmonia, um tema que é fundamental, já que, né, a condição do sofrimento, a condição da morte, que nos leva ao desassossego, ao tormento, né, é muito presente a todos nós, né? Então, como que a gente possa, né, e a gente viu, né, como é que o ego lida com isso, os mecanismos de defesa e de fuga do ego, para ter que lidar com essas matrizes de sofrimento que a gente carrega muito pela culpa ou pela incapacidade de enfrentar nós mesmos, né? Então, nesse tópico aqui, Joana propõe, então, trabalhar nessas condições de progresso e harmonia. Então, bem-vindo, Tiago, bem-vindo, Cláudia, a todos que nos assistem, nosso abraço. E vamos começar, então, a pensar um pouquinho, né, esse item tão interessante, né, dessas questões que ela já apresenta aqui no início, né, do item, que é justamente mostrando, né, o ser humano como um ser em conflito, em falta, né, e que, de uma certa maneira, a gente traz, né, carrega, né, questões não trabalhadas, não elaboradas, não solucionadas, que, de uma certa forma, são geradoras de conflitos e uma série de distúrbios, seja emocionais e até orgânicos, né? Então, diante dessa realidade, né, gente, né, o que a benfeitora vai nos trazendo a partir disso? Alguém quer trazer alguma ideia do que pensou da leitura do material? Posso começar, Cláudia? Pode. Vamos lá. É interessante esse lugar singular da experiência humana, que por mais que a gente construa tratados, né, que a gente faça manuais de diagnóstico, que tentam capturar ou enquadrar a experiência humana, pensando no campo de vista das patologias, nós temos, na verdade, uma unicidade que ela está presente em cada um de nós. Então, não há como chegar a um lugar comum, né? Talvez referenciando, né, para o Dr. Bezerra de Menezes, pensar em diagnósticos como pontos de partida para além apenas de uma captura do indivíduo e o seu enquadre conceitual. Eu estou trazendo isso porque quando ela começa o texto falando sobre esse lugar da estrutura profunda da individualidade humana, a gente tem que pensar o que são essas camadas profundas de experiências do espírito que vão se acumulando, e muitas vezes nós repetimos padrões, condicionamentos, né? A gente tem dificuldades de sair muitas vezes de um lugar da repetição e que provoca esse estado, né, de desarmonia do espírito como um grande desafio. Eu estava lendo um livro sobre umas experiências do Hospital Espírita em Porto Alegre, e tem um caso muito interessante de uma jovem que ela vivia uma tristeza profunda, que ela não sabia de onde é que era. E ao trabalharem com ela, o caso dela, descobriram que o grande amor da vida dela era um espírito que não tinha reencarnado, mas era um amor perturbador, era um estado afetivo relacional muito perturbador, e que pela providência divina fez com que você vai reencarnar, mas ele não vai agora não. E ela permanecia vinculada a um lugar de uma saudade de algo que ela tinha experienciado e que ela não conseguia se desvincular, mas compreendia-se a partir da história que esses conflitos e complexos negativos que atormentavam ela desejava muito repetir, reviver esse lugar. Quando a providência, olha, você precisa avançar,
vocês precisam amadurecer nesse campo da experiência, vou colocar assim, libidinal, como vem em seguida, ela fala sobre a libido, mas a libido não é uma expressão mais ampla do que é a expressão na vida, né? Então, a gente pode pensar sobre esse trânsito multissecular do ser, do espírito, e que a gente está aí em jornadas coletivas, mas cada um transportando a sua história, lavrando os seus registros e buscando caminhos de redenção, né? É bem interessante isso, né, Tiago? Porque a gente não pode esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos, né, como a mentora nos lembra, e a gente tem uma herança psicológica, né? Nós trazemos essa herança psicológica íncita em nós, dos nossos atos, né, de tudo aquilo que a gente viveu, as reservas de memórias, né, as marcas que ficaram, né? Quando você começou a contar, relembrar esse fato, né? Eu pensei também o quanto havia de tristeza, e a mentora vai falar isso em algum momento nos capítulos, de quanto havia de tristeza por ela não ter vivido aquele amor da forma adequada, né? Então, há registros também de uma insatisfação pessoal, né, que pode ser traduzida nessa tristeza. Então, como eu comecei no início, falando dessa herança, né, que nós trazemos, é importante a gente se responsabilizar pela nossa vida, né? Que eu acho que é a palavra de ordem que muitos, né, deixam de vivenciar, é responsabilizar-se, né? O indivíduo ainda está muito infantil, infantilizado, culpabilizando o outro, projetando no outro aquilo que ele precisa dar conta da vida dele, né? Então, assim, como a mentora começa a falar aqui, né, nesse item sobre a educação castradora, repressora, né, trazendo a libido dessa manifestação sexualizada, né, como Freud nos trouxe inicialmente, né, e Jung foi ampliando, trazendo o conceito de libido de uma forma muito mais ampla, como essa energia que flui, né, e que é vitalizadora. Muitos seguem nesse padrão de repetição, como você disse, né, e não querendo mudar o padrão para responsabilizar-se. Então, a questão não é o que fizeram conosco, a questão é o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. O que nós vamos fazer com a educação que tivemos, né? Como a forma como foi conduzida, porque os nossos pais também são humanos, né? E muitas vezes os filhos esquecem isso, né? Da humanidade presente. Então, a importância da gente da pessoa se responsabilizar, humanizar esses pais, né? Tirá-los do olhar divino e trazê-los para o humano, eles também lidam com dificuldades, e, como eu falei, a palavra de ordem, né? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos dar conta daquilo que nós recebemos, né? Que é passar na peneira, né? Passar na peneira e entender, né? Que foi o que foi possível. Isso é bem importante, né? Tanto que o Tiago está trazendo de você, Cláudia, que a Joana, no Jesus e Atualidade, acho que no capítulo 15, justamente Jesus e o tormento, né? Ela fala sobre a questão do tormento, então ela retoma aqui, né, no ser consciente, algo que já está lá, que é justamente essa ideia, né, das matrizes de sofrimento, que o Tiago está falando, né? Que a gente vem, né, carregando, né, aspectos por frustrações, por egoísmo, por condicionamento, né? que, segundo Joana, vai dar padrões também de como a gente lida com a vida, né? Ou fugindo, negando a realidade espiritual e trazendo para a vida essa fantasia que a vida é apenas um lugar de prazer imediato, né? Ou por culpa criando, né, essa visão que muita religião meio que reforça, né, como se a vida era um vale de lágrimas. Né? E tanto uma condição como a outra acabam perpetuando a insatisfação.
né, que já está presente, como tu falou, isso não é a culpa do mundo. E por isso que Joana vai colocar aqui que são lembranças, né, o estado de alma que estão vivos, né, e que, de uma certa maneira, então, se apresentam em forma de tendências, aptidões, predisposições, de desejos inconscientes, de necessidade. Tem pessoas que são realmente insatisfeitas, naturalmente insatisfeitas, né? Pode estar um mundo bom, as coisas boas, mas tem sempre algo nelas que... E ela não consegue aproveitar a vida, né? Quando ela é boa, e quando ela é ruim, então, daí sim, né? Quando ela não é que seja ruim, quando ela não é tão favorável assim, né? A pessoa está sempre num processo de incômodo, como se ela tivesse ainda nesse passado, como o caso que o Tiago falou, né? Eu não estou vivendo aquele amor que eu queria, né? E eu não consigo, então, me abrir para a vida, me oportunizar novas experiências e ser feliz, porque parte minha insiste de maneira absoluta, egoísta e inflexível naquilo que eu perdi, não quero abrir mão. Então, a pessoa fica naquela insatisfação permanente. Então, eu vejo que o tormento humano, né, essa questão da falta de harmonia e desse estado, né, que Joana coloca aí, né, dos processos não digeridos, que leva à frustração, é muito dessa recusa de nos oportunizar, né? O novo, de acreditar no amor do Pai, de reconhecer, né, que a vida é uma grande oportunidade, né? Naquela ideia que ninguém está fadado na terra de sofrer, né? Então, como a Cláudia falou, a gente acaba culpando os pais do mundo, né? E seja lá quem for mais, né? Mas, na verdade, a grande questão são exatamente esses elementos que a gente carrega dentro de nós. E quando você estava falando, eu me lembrei também da possibilidade de que, quando está ruim, está bom, porque aí ela tem a oportunidade de se vitimizar, né? Então, são tantas nuances, né, que a pessoa adoecida, ela se coloca, né? Bastante difícil, né? É interessante a maneira como a Joana vai construindo os primeiros parágrafos. Ela parece que vai coordenando, né, ordenando um conjunto de elementos diagnósticos, vamos dizer assim, né, no campo da ciência psicanalítica, no sentido qual a razão do sofrimento que engolfa a família. Então, ela traz essa questão sermos autores dos nossos destinos, mas destinos compartilhados, e que antigos inimigos ou os desajustes afetivos relacionais, eles se aglutinam de novo no campo doméstico. Então, pensar o lar como esse lugar, né, providencial, né, em que brotam, né, sejam as flores ou sejam os espinhos, né, de elementos essenciais para todos os participantes para amadurecerem psicologicamente. Parece que é um entrechoque de sombras, né, um entrechoque de problemas ali, mas a gente sabe que isso é necessário e isso é providencial. Não sei se vocês concordam, mas quando ela relata de que nem sempre é possível diluir com maior cuidado, maior profundidade, certas dimensões da alma que estão em conflito ou processos não digeridos, eu me recordo dos procedimentos, vamos colocar assim, psicoterapêuticos em memórias de um suicida, em que eles passavam processos catárticos, né, de dar vazão emocional ao trauma, que foi perder a vida, como tiraram a própria vida, mas no livro deixa claro, não é suficiente, é necessário que isso extravase, né? É necessário a reencarnação com o processo para que, como está naquela obra, eu acho que é no
eu acho que na ação e reação, a ideia do carvão vivo, né? O vaso físico, ele enxuga, ele traz para si essas energias como processos, né? Para que o espírito ele possa recuperar-se nesse lugar. Mas a cadência do texto da Joana, é interessante que ela está constatando que sem uma perspectiva transpessoal ou prospectiva, que é uma palavra muito cara para nós, né? Você não consegue compreender o fenômeno. Você não consegue entender que movimento é esse de vida em que muitas vezes a desarmonia é vista apenas como desarmonia, ou não condição para o progresso. Tudo pode ser visto uma perspectiva até um pouco reducionista e pessimista. E ela traz a perspectiva transpessoal. Não, nós precisamos enxergar para além desses cenários que existe um lugar de possibilidades, de potências que estão presentes nesse eu superior, né? Os tesouros de possibilidades não descobertos no espírito. Né? É bem interessante isso, né, Tiago? Porque realmente, né, esses tormentos, esses estados todos, né, que a gente traz, né, que são muitas vezes, então esse reflexo do passado, como deu o exemplo, puxa, eu agi sem misericórdia para as pessoas e eu criei um campo de vibracional de antipatia. E hoje eu padeço da falta de afeição e fico incomodado disso. Ou eu agi com perversidade, né? E agora eu trago em mim, né, perturbações disso que me invade enquanto sensações desconfortáveis, né? E assim por diante. Então, de uma certa maneira, né, esses processos internos da alma, como foi colocado, né, não vão ser expurgados de uma hora para outra. Então, como te suportar, como, de uma certa maneira, te carregar sem se atormentar. Porque ó, é isso que a Joana está começando agora, na medida que ela vai apresentando esse item aqui no capítulo, começar a trazer isso, né? Que essas questões naturalmente próprio do homem, que o homem é um ser em conflito, nós somos naturalmente neuróticos, que estamos divididos em conflitos, numa tarefa árdua de reconciliação conosco mesmo, né? E temos que suportar essas várias partes dentro da gente, né? Como fazer isso de maneira que isso não leve desespero ou conflitos que acabam patologizando, né? Não só no tormento, mas em estados outros mais graves ainda de perturbação mental, né? Então, qual é essa condição de progresso e harmonia que ela está tentando trazer aqui no capítulo, como forma, então, de criar recursos para administrar, já que superar isso não vai ser de uma hora para outra. A benfeitora vem traçando um caminho de tempo, né? Tem um tempo que não é o cronológico, né? É um tempo interno de maturação, de desenvolvimento, de defrontar-se com quem se é de fato, né? E assim, a gente tem aquela expressão de que vai caindo a ficha, né? Então, a coisa vai sendo devagar, né? Até porque não se pode ter uma dosagem elevada de uma medicação, porque o remédio tanto cura quanto mata, né? Então, pode haver realmente uma dissociação e aquela pessoa não conseguir suportar. Então, ela tem que ir aos poucos, a vida vai oferecendo subsídios, né, oportunidades de que ela vai se defrontando, né? Vai se defrontando com esse espelhamento do outro, né? Nela, um espelhamento dela no outro, nas relações interpessoais. Então, a vida vai oferecendo, né? E aí ela vai falando aqui, né, de ser máquina ou olhar para essa prospecção que o Tiago trouxe, né? Então, o quanto
muitas vezes as pessoas querem uma receita de bolo certinha, né? Os livros de autoajuda são ótimos, mas eles têm que promover a reflexão e não siga esse passo a passo. Então, ela faz essa distinção, né, da importância da gente ter essa análise transpessoal, para que a gente possa ir mergulhando e vendo a finalidade, o objetivo daquilo tudo, né? Qual a mensagem que permeia tudo aquilo que a gente está sentindo, né? O para quê, né? É o que Jung trouxe, o para quê, né? E muitas pessoas ficam no porquê. Por que isso me acomete? Não, para quê? O que isso está querendo me ensinar. Então, é o que ela vem trazendo aqui. Aí ela fala do autoconhecimento e da autodisciplina, que é justamente essa mudança de padrão paulatina, em que a gente vai mergulhando, entendendo, né? A vida vai oferecendo tudo isso. Aí ela diz, então, vai se adquirindo lucidez, porque a lucidez faz falta, né? Está tudo turvo, está tudo sem entendimento, né? Então tem uma névoa, então vai se tirando aquele véu e vai se adquirindo lucidez, justamente como eu falei, pelas oportunidades, né? E ela fala da dilatação do campo intelecto-emocional, porque nós sabemos que a gente está aqui para trabalhar a moralidade, né, nesta vida e muitas outras, né, e que vimos com o intelecto muitas vezes mais trabalhado, mas a emoção ficou para trás, né, e aí a gente precisa unir, né, nessas duas asas, emoção e inteligência, para que a gente possa atuar bem, né, na nossa vida. Eu acho importante isso que está dizendo, Cláudia, mas queria juntar com aquilo que o Thiago está trazendo, que toda essa questão da compreensão, né, de ter uma visão de autoconhecimento, de autodisciplina, de poder, como tu falaste aqui, né, reconhecer a dimensão do mundo inteligível e do outro lado do mundo sensível, para trabalhar também as emoções e o afeto. Tudo isso pode ser engolfado nessa visão reducionista que ela alerta lá no início, né? Porque se tu não consegue alargar essa visão e ter uma visão realmente transpessoal, como já falou, eu posso olhar para tudo isso de uma maneira muito limitada, muito empobrecida, né? Achando que eu estou no autoconhecimento, achando que eu estou nesse processo de autodisciplina, mas, na verdade, eu estou enredado num jogo que parece de crescimento, mas que repete e me limita justamente porque a minha visão é muito estreita, né? Então, importa que tudo isso que seja tu está trazendo aqui, que é fantástico, né? Isso que tu traz, que Joana coloca, seja realmente pautada por uma visão imortalista, finalista, né? E amorosa, né? Amorosa, porque para tirar esse ranço, essa névoa de que a vida é ruim, ou de que o mundo não presta, ou porque isso, por aquilo. Então, se eu fico fechado nessa visão, eu não vejo Jesus como o protótipo da felicidade. Ele é o protótipo da felicidade, né? E o mundo que ele nos dá é um mundo que promove, né, justamente para promover a renovação, a reconstrução, a transformação. Então, eu tenho que entender isso para que essas análises que eu faço da vida seja realmente apropriada a esse objetivo maior. Senão, eu penso que estou no crescimento, mas, no fundo, eu estou com aquela visão negativa, eu estou com aquela visão de descrédito comigo mesmo, eu estou com aquela visão distorcida que me faz achar que eu não mereço, e assim por diante. Interessante que é justamente
Tem um ponto em que a Joana fala sobre isso, já em seguida aqui no texto, que é como ter uma atitude, um olhar para si, de uma forma saudável, não escapista ou dissimulada. Porque, de fato, esse lugar de autocompaixão, ou uma autopromoção, ou que fica se justificando, ou que se sente muito culpado, isso cria uma engrenagem do processo de, como ela fala, tornar a mente um espelho, ou ser capaz de olhar para o lago de si próprio e conseguir enxergar as camadas profundas que subsidem abaixo da água, da superfície, é um trabalho muito difícil. Então, a expressão homem velho, né? Como que o homem velho pode ser capaz de abdicar de hábitos, impulsos, ou transmutar hábitos, impulsos, desejos, fantasias? Como fazer isso morrer simbolicamente, né? Eu tenho isso para me sustentar, esse é o meu sentido. Ela traz isso, é preciso encontrar um outro sentido, né? Então, na perspectiva de encontrar um caminho de sentido existencial, ela comenta esses germes, essas possibilidades, elas precisam ser cultivadas para que a mente entre em contato, como ela diz, né? Entre em contato com novas imagens e representações que vão estar entrando em contato com a alma. Ela possa entrar em sintonia com outros aspectos da vida e desdobrar possibilidades novas. Mas quando ela comenta desses artifícios em que muitas vezes nós nos ocultamos, nós fazemos isso com muita frequência, eu lembro de 3 negativas, né? A primeira, eu não posso. Não posso. Se auto-justifica que não pode. A segunda, eu não consigo, né? Não consigo, é muito difícil. Só que a própria Joana, eu lembro que ela fala, o não consigo, às vezes, quer dizer eu não quero. A alma não quer. Eu não consigo, é muito difícil, mas ela não quer realizar aquilo. Então, confrontar essa atitude infantil, que são, assim, os desafios da alma perante a vida e os momentos de crise, eu até anotei aqui 4 momentos da história, ou os registros imagéticos em torno na psique cristã, ou na psique do Antigo e Novo Testamento, a crise de Jó, o medo de Jonas, a negação de Pedro e a ilusão de Judas. Isso abre um campo de estudos, mas que momento a crise é uma oportunidade para a transformação, né? Não para se fugir. Ou o medo de Jonas, não vou dar conta desse processo, ou eu quero encontrar um caminho de evasão e ele foge. A própria negação de Pedro se vê frágil em uma situação de ter que sustentar um ideal em que ele se percebe não fortalecido para isso, e a própria ilusão, a ilusão de Judas, diante daquilo que aconteceu, e ele segue os seus caminhos depois. Então, a gente precisa olhar para essas questões, conhecer essas limitações, ser honestos com a gente, para, como fala ela assim, construa um retrato fiel de quem você é. Consiga ser justo e cristalino com esse olhar de observação que não se julga, mas que cumpre esse lugar de, a partir desse caminho novo, dessa base nova, desse humus novo, em que você se compreende, ser capaz de amar-se de como você é, e daí construir uma pessoa nova, um espírito novo. Né? Tiago, juntando o que Gelson falou e você trouxe, né? Gelson fala do amor, né? E a gente fala, Joana fala muito do auto-amor, né? Desse amor consigo próprio primeiro, para que possa acolher as dificuldades e, a partir disso, entender em que lugar está, né? Porque se a pessoa não se acolhe na sua fragilidade, ela vai estar sempre fingindo que ela é forte, que ela é diferente. Então, ela precisa acolher e aceitar o lugar que ela está, né? E todos nós estamos num lugar e a gente almeja, aspira ir para um lugar que a gente julga ser melhorado, né? Então, primeiro ela precisa disso, né? Para que ela possa, então, passando por essa crise toda que você disse, ela alcançar, então, esse outro lugar. Mas aí a Joana traz exatamente isso, né? Juntando o que vocês falaram, ela coloca
num parágrafo, né, após falar dessa mente em espelho, onde a gente precisa se desnudar, né, diante do outro, né, não ficar sem defesas, mas é lógico que a gente precisa ter personas, né, mas a gente precisa também se desnudar naquele encontro com o outro, que eu acho que é isso que a Joana está falando, né? Mas ela fala também que só a partir do exame da própria realidade, ou seja, observando-se sem emoção, porque uma coisa é sentimento, outra coisa é essa emoção, porque ela disse, observar sem emoção vai fazer com que se impeça os sentimentos de autocompaixão, como de autopromoção, de justificação ou culpa. Então, é a gente olhar verdadeiramente para esse lugar que nós estamos, né? Para que a gente não fique nesse lugar de autocompaixão, desmesurada, né? Do vitimismo, justificando-se diante da vida. E aí, nessas justificativas que você trouxe, eu não posso, eu não consigo, né? Sempre um não na frente, né? Então, ela diz que só a partir do momento que a gente se observa sem essa emoção, é que a gente consegue um retrato fiel de quem se é e do que se cumpre fazer. Então, a que viemos, é aquela frase, né? A que viemos construir, né? A que viemos vivenciar. Se essas dificuldades estão nos atravessando, qual a finalidade delas? O que elas querem nos ensinar? Porque a partir dessa crise toda que você falou, né? Tão legal isso que você trouxe, das 4 dificuldades, né? Através do tempo que a gente tem como exemplo. Então, a partir daí, a gente sai dessa postura infantilizada, imatura psicologicamente, e aí sim a gente consegue seguir num processo adiante, né? Aspirando por mudanças para melhor, e aí ela vai trazer, então, essa mudança na nossa psicosfera pessoal, né? Onde a vontade vai começar a realmente aparecer, se revelar, o desejo de se conhecer melhor, de se modificar, e aí ela vai falar dessa energia toda que vai irradiar para o nosso corpo, e é interessante porque muitas vezes a gente se sente cheio de gás, né? Fala, ai, estou animada, né? Então, assim, é isso, né? É essa energia que circula, que é a libido, né? Numa energia que circula pelo nosso corpo, que nos remete, nos impulsiona a esse momento após, né, de encontro com realmente quem desejamos. Dando continuidade a isso que estão colocando, né? Tem 2 elementos que ela traz aqui que eu acho que é bem importante a gente reconhecer como forma de ajudar a encontrar esse caminho aí que estão trazendo, né? Que é aquilo que ela chama de desidentificação com os graves compromissos que ainda atormentam a nossa alma, né? Ou seja, porque a gente está falando dessas matrizes de sofrimento, né? Culpas, conflitos, dores, lembranças, frustrações, né? Então, se tu está colado ali, tu fica impregnado daquilo, né? Impregnado daquele estado vibracional, daquele drama. Tu se vê a partir daquilo, tu não é aquilo, né? Tu não é o amor que tu não tem, né? Tu é muito mais do que isso, né? Mas se tu fica preso naquilo, como se tu dependesse daquilo e vivesse em função daquilo, tu te reduz àquela condição por estar identificado. Então, essa desidentificação é fundamental, porque justamente quando tu está identificado com esses estados, tu acaba também daí projetando no mundo, né, o lugar ou de fugir disso ou de culpar isso, né? E aí a gente vai tornando mais complicado ainda esse jogo emocional e criando um estado de aprisionamento. E essa desidentificação, né, que ela coloca, aí é o segundo ponto, que, na verdade, não difere do outro, apenas para poder elucidar melhor, é essa observação sem emoção, ou seja, ter uma objetividade. Então, a Joana diz, olha, vamos ser lúcidos, gente.
não ter lucidez. Vamos, tudo bem, tu tem tua dor, mas tu não é isso. E tu não está preso a ela. Tu não né? Então, tenha lucidez, não te prende nisso. Né? E, ao mesmo tempo, reconhecer que tu não vai, como a gente falava antes, se libertar disso tão facilmente. A frustração está ali, a dor está ali, mas se eu não me identificar com ela, eu consigo me relacionar com aquele aspecto meu de uma maneira favorável e positiva. E consigo suportar aquilo. Nem querendo fugir, nem me deixando envolver por essa identificação com aquela condição emocional. Então, isso é um ponto que eu acho bastante importante que a benfeitora nos coloca, e dando condições aí desse autoconhecimento. Né? Daí, se eu não me identifico, eu posso ter essa capacidade que ela coloca aqui, né, de ter um exame da minha própria realidade, de me observar, sem me culpar, sem exigência, sem me vitimizar. Ou seja, não, sim, eu tenho uma parte minha que dói, mas eu não sou a dor. E nem essa parte minha é a parte que reflete a minha realidade. Mas ela está ali, essa dor está ali, eu não nego ela, mas se não me identifico com ela, então eu posso olhar para ela com um olhar mais realista, mais cuidadoso, até mais amoroso, e compor daí de uma maneira que eu posso encontrar caminhos de me harmonizar ou de ir superando daí aquela condição. Apenas para citar, eu fui ouvindo vocês, tem um caso interessante na Revista Espírita, da senhorita Júlia, que era uma médium dotada de grande faculdade. Num dado momento, ela entra num quadro grave de obsessão, do qual ela não consegue se libertar. E por mais que tentassem os magnetizadores afastar o espírito, eles não tinham força. Então chamaram um grupo espírita e eles perceberam que a atitude psicológica da senhorita Júlia, de submissão, de não pedir ajuda a Deus, e achar que ela era uma coitada, era o que fortalecia o laço fluídico entre a condição dela. Mas para nós que estamos já investigando as dimensões da psique humana, não há dúvida que existiam elementos ali, na psique, na história psicológica da senhorita Júlia, que era um elemento-chave, fechadura nesse processo obsessivo. E que ela tinha que cuidar de si própria no sentido de valorizar-se. E ela não conseguia esse lugar. Quando ela consegue um movimento de pedir ajuda e se sentir reconhecida pela vontade de ser assistida, o processo se rompe. Então, ao falarmos sobre senhorita Júlia e um espírito obsessor, uma condição muito grave, a gente tem que pensar também de como que essas algemas, elas também são interiores a nós. Como que essas condições, certos conteúdos que a gente acaba retroalimentando, eles são também processos de uma auto-obsessão, de um processo de adoecimento de nós próprios psicologicamente. Então, eu gosto da forma cuidadosa quando a Joana diz, amigos, ninguém é culpado com o sentimento de sentir-se frágil, se sentir fragmentado, ou se sentir vulnerável, ou se sentir inseguro. Ela diz, isso faz parte do processo de evolução. De alguma forma, me parece que ela dialoga com uma dimensão que é comum da cultura judaico-cristã ocidental, que é a culpa. A culpa ela traz um processo difícil, né, da pessoa em torno da qual ela se imanta num lugar de passividade, de não se crer portadora de possibilidades. Ela diz, não, isso é da natureza humana, mas é possível sim um lugar de sair dessa permanência para amadurecer psicologicamente. E ela traz um conjunto de fatores importantes em relação a esse lugar do autoencontro. Né? Então ela cita propostas terapêuticas como meditações reflexivas, um esforço de estar se vinculando a ideias e atividades positivas. Então, há um movimento necessário que comporta a alma fazer esse movimento.
Os espíritos não farão isso por nós, os nossos mentores não farão isso pela gente. Então, há uma dimensão de que nós somos arquitetos e construtores da nossa história. Se hoje dói, se hoje a alma sangra, vamos colocar assim, se a existência é difícil, pensemos as possibilidades vindouras, a gente pode vir adiante, mas tem que começar de hoje, né? É justamente essa mudança de postura que a mentora traz, né? Esse movimento de sair desse lugar, né? Porque precisa desse impulso de sair desse lugar, né? Enquanto se está vibrando no sofrimento e até no gozo daquele sofrimento, como eu falei antes, a pessoa não sai, né? Então a gente sabe que a gente precisa pedir ajuda e para muitas pessoas é difícil pedir ajuda, né? Muitas vezes até nós mesmos querendo dar conta de tudo, né? Então a dificuldade de sair em direção ao outro, pedir ajuda. É esse movimento que a mentora traz, né? De sair desse lugar, né? De mudar o padrão comportamental, né? De mudar a psicosfera, né? De ficar orbitando sempre naquela vibração, naqueles pensamentos persecutórios, né? Naquelas ideias preconcebidas. Então, é justamente esse movimento que a pessoa precisa fazer, né? Que não é fácil, né? A gente fala, mas a gente sabe que não é fácil, né? Dar esse passo. Mas, como nós falamos antes, o tempo é soberano. E chega um momento em que esgota aquilo. E até vibrar naquele sofrimento já não faz mais sentido, não é? Então, vai chegar esse ponto em que ela vai fazer esse movimento, né, de mudar, né, de sair daquele padrão e desejar algo diferente, né? E aí a mentora vai dizer, né, que mediante essa energia que nós falamos antes, né, contínuos esforços direcionados para um objetivo, vai criando novos condicionamentos. E aí a pessoa vai experimentando que deu certo em algum momento. E aquele deu certo estimula ela. E aí ela vai, e ela vai se retroalimentando daquele deu certo. E a partir do momento que ela vai se retroalimentando, ela vai, sem perceber, saindo daquele lugar e alcançando um novo estágio, não é? Porque a gente só consegue ver isso quando a gente passa. E aí a gente olha para trás e diz, olha, né? Já não estou mais assim. Mas é só quando ela está. No entre é muito difícil ela observar. Por isso que a gente também lembra a importância dos outros, né? Do estímulo, do acompanhamento, né? E que ela vai se sentindo amparada e vai seguindo no seu trabalho pessoal, porque ninguém faz o trabalho para a gente, somos nós que temos que fazer, né? E aí ela vai dizendo, desculpe, pode continuar. Ouvindo vocês, né, falando sobre isso, né, eu vejo o quanto é difícil, né? A Cláudia está trazendo esse caminho da benfeitora, mas a gente vê o quanto a gente realmente fica enredado, né, com essa questão da fragilidade. Por um lado, a gente quer esconder a fragilidade do outro e às vezes exige muito do outro, como até uma defesa, né? Então, eu culpo, cobro, ameaço para não ver que, na verdade, eu sou medroso, eu sou frágil. Então, eu posso de arrogante e de exigente, com uma forma de não olharem para mim, né? E, de outro lado, eu me vendo muito fácil, muitas vezes. Em nome da fragilidade, eu crio situações de penalizar, de sensibilizar o outro, jogar, me fazer de doente, de limitado, para poder. Né? Então, então, de uma certa maneira, como a gente lida mal com a fragilidade. Porque, claro, né? É uma coisa muito óbvia, mas óbvio não quer dizer que seja fácil de ser reconhecido, né? Que nós temos fragilidades e vulnerabilidades. E poder aceitar isso com dignidade, né? Tem esse jogo, né? de fugir e fazer de conta que não existe, reforçando o padrão que a gente já tem, para evitar o contato com a fragilidade, que só torna mais frágil o que já existe e não oportuniza o novo, ou usando a fragilidade para ter, de uma certa maneira, a atenção do mundo, né? A gente vê o quanto
ainda, né, a grande questão, como o Juna coloca, não é o fato daquilo que a gente não é essa a questão. Se eu sou ainda um cara que carrega um lado primitivo, se eu sou frágil, se eu sou capenga, se eu sou meio tortinho, meio, né, desengonçado, ou seja, todos nós somos um pouco disso. A questão toda é como é que eu vivo isso de maneira digna, né? E me relaciono com isso de maneira a fazer esse caminho que tu estava colocando, né, Cláudia? Um caminho de aprendizagem. A gente vê isso nos esportes, né? Nas pessoas que têm limitações sérias, que elas reconhecem, por reconhecer a limitação e assumir como parte delas, elas se superam em muito, né? Ou transformam aquela limitação no diferencial e numa condição fundamental da individuação delas. Isso está algo precioso e de valor. Então, de uma certa maneira, me parece, o que ela propõe como é que a gente vai fazer esse autoencontro, né? que é fundamental. Há necessidade desse autoencontro, né? Mas como é que a gente pode fazer esse autoencontro que seja realmente mediado de forma favorável para que tenha resultados também favoráveis? Jesus dizia, né? O campo do trabalho é o mundo. Então, não há como a alma se realizar, ainda que a gente se realize, né, um processo que é interior, mas é como se o contato, ela diz aqui, né, esse lugar da solidariedade, da relação no mundo, né, esse contato com o mundo, me parece ser o tempero ou o buril importante nesse processo em que a gente se permite viver. Eu acho que a ideia é essa. Vivamos, nos relacionemos, saiamos desse lugar, seja ele fantasioso, o lugar igual a gente se percebe vulnerável, frágil, inseguro, mas que a gente se permita esse lugar relacional. A Joana, no o Evangelho, a luz da psicologia profunda, Jesus e o Evangelho da psicologia profunda, quando ela fala da libertação pelo amor, ela destaca muito um componente relacional da experiência humana, em que o amor vai se aprimorando, né, ele vai se tornando mais próximo de uma essência mais verdadeira na experiência relacional com a vida. Então, ao falarmos de um processo, né, de amadurecermos, de evoluirmos, ela relata desse lugar do intercâmbio social, como está no texto. Olha, é necessário qualificar essa relação. É preciso que você qualifique esse lugar da forma como você vive a sua afetividade com as pessoas, de como que você acolhe a afetividade do outro, como é que você trabalha essas questões. Então, ela diz assim, eu acho muito interessante, o medo como esse construto que parece que nubla e distorce a maneira como a gente consegue ou não se vincular à vida, ela diz, é importante romper as amarras deste medo, né? Porque é uma emoção presente na nossa condição humana, né? Mas ela diz, é preciso dar um outro rumo, um outro curso para essa afetividade da forma como você se relaciona na interpessoalidade, né, com as pessoas, sem ansiedade, sem conflito, sem culpa, e promovendo um lugar de uma saúde mental e emocional que são indispensáveis para a felicidade, para a harmonia. E o equilíbrio que o capítulo, esse subcapítulo nos instiga a pensar sobre, né? Mas, trazendo o que Tiago está dizendo, né, que realmente a gente precisa se relacionar nessa outra dimensão, mas aí até chegar a isso, né, nessa relação, nesse relacionamento nessa outra dimensão, o trato social é importante porque a gente vai projetando sombra, né, recebendo projeção de sombra, trabalhando as nossas dificuldades, né? Visitando esses escaninhos internos. Então,
trato social é importantíssimo, né? O livro dos Espíritos fala da lei da sociedade, né? A importância da lei da sociedade, porque cada um tem um atributo diferente, uma faculdade diferente. E aí a gente pode pensar tanto da faculdade mesmo, do intelecto, né? A forma de tarefas, quanto essa, né, essa faculdade nossa, né, psicológica, né, com todos os nossos complexos ativados. Então, realmente, a vida em sociedade, esse trato social, esse intercâmbio social que a Joana nos traz, que vai favorecer essa relação de fraternidade, né, ela é muito importante, porque aí também faz parte desse lugar de desnudar-se, né? Primeiro projeta, depois recolhe, né? Vai se desnudando e vai se reconhecendo no trato social, para que aí, então, ela chegue, de fato, a essa outra dimensão da afetividade que ela trouxe, né? Sem apego, sem paixão, né? Sem neurose, e aí faculta uma harmonia mesmo, né? Uma harmonia tanto consigo, quanto na relação com o outro, que é tudo que a gente deseja atualmente, né? E que tem andado muito em falta no mundo, né? Se a gente for procurar na prateleira do mundo, não existe, né? Essa harmonia, esse trato com o outro, esse respeito, né? A partir do momento que a gente respeita, como o Gelson trouxe, as nossas limitações, as nossas dificuldades, a gente passa a respeitar um pouco mais o outro, porque no outro dói tanto quanto em nós, né? Então, ela vem trazendo tudo isso, né? Para que a gente possa ir alcançando, conforme o subitem fala, né, condições de progresso e harmonia, né, para que a gente vá alcançando, enfim, essa harmonia tão desejada por nós. Né? É importante tudo isso, né, que a gente poder realmente ter essa postura, essa abertura, né, positiva, e assimilar, né, essa visão amorosa da vida, né? Tirar esse lugar do peso, né, do drama de uma vida que é ingrata, e reconhecer, né, a vida, esse campo abençoado de oportunidades, né, que o Pai nos coloca, né? E o quanto dentro desse universo ver que os encontros são presentes, né, da vida, né? Que a gente possa tornar bons encontros, né, que depende disso, né? Porque realmente esse intercâmbio aí humano é fundamental. É a partir disso que vem a experiência, é a partir disso que se formam as amizades, é a partir disso que se dá o conhecimento, é a partir disso que se dá, né, as noções de valores, de solidariedade, entre outras coisas. E aí a Joana vai mostrar justamente no final do capítulo que o progresso é a fatalidade da vida, né? E que a gente pode daí trazer junto de nós esse campo harmônico que se faz a partir dessa consciência já desperta, né? Que já consegue olhar para a vida, né? E reconhecer nela um convite, uma bênção, uma oportunidade, né? Uma novidade que venha nos acrescentar e assim por diante, né? E isso ela está chamando também de amor, né? De amor, desse amor que confia, desse amor que acredita, desse amor que gera fé, desse amor que promove o melhor, desse amor que se abre para a cooperação e assim por diante. Então, esse é o caminho, né, desse intercâmbio aí, né, seja do ponto de vista social, humano, como da própria vida, né? Os índios do Guarani diz que tudo é humano, né? Então, humano aí no sentido bem pleno da palavra, né?
da nossa humanidade e do humano que se apresenta em todas as coisas. Mais alguma coisa para fechar o capítulo? Eu só para citar uma coisa, fiquei com na cabeça isso. O penúltimo capítulo, quando ela diz de que progresso e harmonia, então, eles são necessariamente uma conquista interior do espírito e que se exterioriza como entendimento de vida e atração por ela. É quase como se fosse a constituição forte, vigorosa de um sentido. E não é só um sentido de vida, né, na qual a pessoa se lança. A ideia de atração por ela é quase uma amorosidade em torno desta realização. Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando muito na experiência que após a crucificação de Jesus, tu tem um momento de muita tristeza e de um sentimento de perdição em relação aos apóstolos, vivendo um luto em relação a esse lugar, de uma falta de direção. E se a gente pensar depois, quando Jesus retorna, conversa com eles, e a gente pensa todos os dobramentos que se tem a partir dali, nas conquistas e realizações, sacrifícios, e o próprio martírio desses irmãos, né? Na nossa história cristã, a gente vê que eles realizaram algo dessa natureza. É como se o reencontro dispara, fortalece, ilumina caminhos que até então pareciam, e agora? O que a gente faz? É quase como se o ego estivesse reencontrando com o self, né? Encontra, realinha e reencontra um sentido verdadeiro e que não se para. É quando parece a alma encontra e deslancha o seu percurso para a vida, né? Então, apenas essas ideias, umas reflexões que eu tive. Muito bom. Muito bem, então, com isso a gente faz o convite a todos, né, de permanecer nesse estudo abençoado que Joana nos propõe e, no próximo encontro, então, trabalhar o capítulo 3, Problemas e Desafios. Fica o nosso convite. Um grande abraço a todos, que Jesus abençoe e que possamos tirar o melhor proveito da série psicológica que nos oferece recursos belíssimos e profundos em favor da nossa alma. Um grande abraço a todos.